Ouça agora na 96 FM. Podcast Identidade das Ruas. Um super bate-papo com muita arte, cultura e projetos incríveis. Podcast Identidade das Ruas. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos, vocês aí de casa, meus amantes de arte e cultura. Tá começando mais um Identidade das Ruas, né, Glaucia? Verdade, Larissa, e só alegria e mais um convidado especial nessa noite. Vocês não perdem por esperar, viu? Isso aí, bate-papos interessantes, falar de coisa boa, é por aqui, né, no nosso Sempre Identidade. cultura, arte, e é isso, trazer mais um pouco da comunidade aqui nesse programa. Sim, leveza e lógico, muita história do jeito que a gente gosta, conhecendo trajetórias, histórias marcantes. E cada dia a gente aprende um pouquinho mais, né, Larissa? Sim, sempre Todos saindo os dias. daqui satisfeitas, né, Glaucia? Verdade. Muito feliz e tenho certeza que você de casa também, tendo a oportunidade, assim como a gente, de conhecer, assim, grandes artistas, né, grandes projetos culturais, sociais. Verdade. Hoje não é diferente. Hoje a gente vai falar sobre isso também, assim, a pessoa que a gente está recebendo é uma grande potência, tem trabalhado muito, né, dentro da comunidade que Muriaé, né, desenvolvendo um trabalho muito lindo. Então vocês aí, aguardem para poder acompanhar a história de hoje, tá? Então, para já dar início ao programa de hoje, é muito importante lembrar que o nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela em parceria com a ONG Identidade das Ruas. E todo esse projeto maravilhoso é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, né, Glaucia? Ela arrasa com essa abertura, gente. Eu fico aqui perplectada, como diria uma grande amiga minha. Isso aí. Glaucia, eu perguntei pro Marcelo, eu quero te perguntar o que você achou da gente aqui no Outdoor, hein? Menina, que eu tô impossível! Eu falei assim, gente, famosas. Famosas. Olha, pra quem não viu, dá uma passadinha. Como é que é o nome daquela rua, produção? Gente, eu não sei o nome da rua, mas assim, ó, de frente pra... Pracinha da antiga de prefeitura. Isso aí. Nós estamos no Pertinho outdoor ali. lá da comunidade. É, gente, gente. tá demais esse Tá programa. muito lindo, gente, tá muito lindo. Eu tinha visto, assim, porque começaram a me marcar. Eu falei, gente, que coisa linda. Eu Né? tive que passar por lá pra ver. Coração E, faz assim, tum-tum. A gente foi lá, né, Glaucia? Mas sabe o que a gente gosta também? É de ver vocês aí de casa mandando mensagem pra gente, falando que nos viu, mandando Verdade. foto Tira uma também. foto, marca Tira a e identidade manda que a gente pra quer gente. ver. A gente fica muito feliz, né, Glaucia? Verdade, sem dúvidas. Inclusive, ó, se não sabe, nosso Instagram é @Identidade das Ruas. Isso aí. Aí você vai, passa lá e fala, olha as meninas da Glaucia. Vou fazer uma Larissa, foto, Marcelo. registrar esse momento que eu tô aqui de frente com o outdoor. Pois é. Meu pai. De frente com a gente. Identidade das Gabi, suas. né? Quase. Quase isso, quase lá. Muito bom. Tira a foto que a gente gosta, né, Claro, Glaucia? marca a gente lá também, @Glorrejane. Isso aí, @graziela.mc, tá? Muito bem. Marcelo Luiz, eu não sei, acho que é @Marcelo Luiz, né? Marcelo Luiz. Marcelo Luiz. Nosso Marcelo também, tá, gente? Lembra da gente Arrasou, lá. Marcelão. Dá uma passadinha, a gente vai gostar muito. E ele que disse, tô bonito nessa imagem. Não, nós ficamos maravilhosos. Tão Isso é impossível. verdade, isso é verdade. E, gente, então bora pro programa de hoje pra vocês entenderem por que o Outdoor tá lá. Não tá à toa, não, tá? Porque a gente tem muito conteúdo pra trazer aqui pra vocês. E Então, vai ter bora. conteúdo, música, vamos aprender até uns golpes aqui. É golpe que fala? Acho que não, né? Acho que tem um nome. Tem Nós vamos nome. aprender. Por isso que a gente recebeu o nosso convidado aqui hoje, pra poder nos explicar tudinho. Tudinho. Estamos recebendo o Wellington, o Bulinho. Bolinho! Nós vamos saber tudo sobre a história do Bulinho aqui hoje, não é isso, Larissa? Aí. Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, agradeço pela oportunidade, né? E a gente fala rica oportunidade. Porque hoje a gente que vive dentro da sociedade, Muriaé, eu tenho falado muito a respeito do crescimento da cultura aqui dentro da nossa cidade. Importante. E muitos artistas que estavam no oculto hoje estão aparecendo, assim como eu, né? Que tem um trabalho social, já tenho mais de 30 anos na cidade. Que legal! Né? Hoje o trabalho meu é lá no bairro Padre Tiago, atinge os dois bairros, né? Que é o Vale Verde e o Marambaia, hoje se tornou do Padre Tiago e também o Gaspar. Então é importante a gente conviver e viver isso tudo aqui para as pessoas entenderem a importância, né, da capoeira em si. Sim. Porque a capoeira ela é rica em muitas coisas, Nossa, né? e a Com música certeza. então é contagiante, É gente. muito bom. Né? Inclusive, hoje terá música aqui pra gente. Olha, Sim, sim. esse instrumento se chama berimbau, é isso? Berimbau. Berimbau. Trouxe o berimbau para fazer um som. né? Então, assim, Eita, Nelly. lógico que a gente vai te pedir para tocar muito pra gente aqui hoje, mas poderia então dar início tocando pra gente? Poxa, E só a se gente- for agora, pessoal. Bora lá. Bora Ei, lá. gente, deu uma engasgada aqui. Eita! Eita! Vai começar tocando e a gente vai Você sabe que eu sempre conversando. tive essa curiosidade de ver como é que funciona esse instrumento. Hoje nós vamos Olha a conhecer. oportunidade, o povo de casa tá tendo aí, hein? Legal. Como é que chama essa parte de cima do instrumento que você tá segurando? Se puder explicar, a verga. explica pra É. gente toda a estrutura dele, por favor. O berimbau,
ele é um instrumento africano, né? Sim. Por isso há muitos estudos a respeito da capoeira em si, a gente vai chegar lá. Legal. Né? O berimbau, ele é feito com uma verga, né? Biriba, vaquinha, né? Em outros estados tem outro nome, mas normalmente esse aqui é uma vaquinha. E Um arame uma de aço. Vaquinha é o nome da Vaquinha da madeira. madeira. Então tem uma madeira Isso. específica para fazer isso. Não é Isso, qualquer uma, não. Não é qualquer uma. Tem que ser uma Pessoal, madeira não vai fazer de flexível, cabo né? de vassoura, não, porque quebra, tá? Não funciona. Nossa, é Isso. que ela Até tem que porque ser tem que flexível. ter Tem que envergadura, tem né? que ter uma envergadura, né? E ele não pode ficar envergado porque ele mantém dessa forma assim, vai Sim. perder o seu som. E o arame de aço e a cabaça, que é uma abóbora d'água seca. Olha, a gente Ou jurava seja, que isso era o um coco. coité. Eu jurava que era um coco. Coité da minha época de criança, É. gente. Brinquei muito com o coité, Gente, olha. eu jurava que era um coco. E nós Eu achava. temos o cachixi, que é O feito coco de é ótimo. bambu Olha. e contas de lágrimas. Isso tudo provém da capoeira, da Olha, identidade conto da de capoeira. lágrimas tem aí dentro, que a gente usa pra fazer cortina, gente. A galera da Isso. roça deve saber o que é. São aquelas pérolazinhas que dão assim, né? Dão no pé, você já viu? É muito legal. Eu já ouvi falar, mas Eu fazia assim, colar quando era como é que é? criança. Isso. São tipo pérolazinhas. Pesquisa aí, conto de lágrima na internet que vocês vão achar. É muito legal. É, eu a não sabia identidade que da era isso. cultura mesmo. Tá hein? vendo? Vou Olha pesquisar, só. Eu não vou pesquisar. sabia. A conta de lágrimas, ela é usada para várias utilidades. Sim. Brinco, Colar, cordão, pulseira. Isto. E principalmente esse instrumento que é o cachixi, que bacana, ele abrilhanta sabia. muito o som do berimbau. Como é que é o nome, Wellington? Cachixi. Cachixi. E nós temos também o básico que a gente encontra em qualquer cachoeira que se vai, Uma que é a pedrinha. pedra. Sim. Não é? Olha. E Mas não é qualquer pedra também, não. Não é qualquer uma. Não é, não. Tá, pessoal? E como é que faz pra escolher a pedra certa? Normalmente, a pedra, ela é adequada com isso aqui, ó. Ela tem que caber ali, gente. Vocês estão vendo? Isso. Olha lá. Ela não pode encostar na madeira porque tira o som do berimbau. Ah, E não pode encostar muito. Aqui, pessoal, o berimbau tem afinação também. Mentira. O berimbau, hoje eu trouxe aqui um berimbau médio. Mas nós temos o gunga, o médio e o viola. Que são isso? trios oficiais para Você capoeira. sabia disso, Larissa? Menina, que é se só afinava o vivendo e berimbau? Então, assim, são três, tipo, o tamanho influencia, tem isso? E o tamanho dele normalmente é 1,50 m, 1,60 m em alguns grupos. Sim, Mas o que influencia nele é a cabaça. sim. Porque o gunga é o que comanda a roda de capoeira. Ele que abaixa para iniciar, ele que abaixa para terminar, ele que acelera para o jogo ter um esquenta-banho. né, Como é que é o Gunga? nome? O gunga, Gunga seria o berimbau, só que é com a cabaça mais ainda grandona. maior. Isso. Então ele deve fazer um som mais oco, né? Isso, e a gente maior. fala até o berra-boi, aquele que quando ele começa a vibrar, o jogo começa... É inexplicável, A gente. gente sente, né? Quando começa a escutar, a gente sente. Isso. E eu Envolvente. trouxe aqui porque esse aqui se falando de capoeira, não tem como começar a falar de capoeira se não começar a falar das raízes do nosso Brasil. Sim. Verdade. Eu tenho falado muito nos meus ensinos, eu sempre passo para os alunos a respeito de você estudar o que faz. A capoeira ele é muito rica em conhecimento, no geral. A capoeira ela fez parte da alavanca para o crescimento do Brasil, para a economia do Brasil, vamos dizer assim, né? Vindo os negros africanos para o Brasil. Muitos se falam que a escravidão veio lá de fora, mas aqui no Brasil eles tentaram, mas não conseguiram escravizar os índios assim que chegaram. Não conseguiram, então foi onde trouxeram a mão de obra africana. Junto com eles veio esse aqui. Então, tem até assim, vou começar assim, que a gente canta muito, eu gosto muito, eu estudo muito a capoeira. A capoeira, ela é até difícil explicar o que ela traz E pra ele gente. fala, o olhinho dele até Isso. brilha, né? Isso porque eu aprendi a capoeira assim, a gente vai chegar lá também, que fazendo o que gosta, estudando o que você faz, a gente consegue alcançar valores e até patamar que
a gente acha que não consegue. Verdade. E a capoeira, aqui em Muriaé, a gente tem vários grupos de capoeira, vários amigos meus aqui. E que bom, né? Isso, Eu fico tão feliz de ver isso, é tão rico, né? E Todo vão brasileiro. compartilhando experiências, Isso, né? E então vou começar assim. Um lamento aqui. Negro, o teu grito ecoou na senzala, invadiu forte o ouvido do teu senhor. Foi um grito forte, guerreiro de dor, um grito de alma escrava. O berimbau grita e a capoeira chora. Joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 vê como passou, como vai você. Agora sim que mataram seu besouro. Depois de morto, besouro em cordão de ouro. Agora sim que mataram seu besouro. Depois de morto, besouro em cordão de ouro. Muito bom! Eu acho muito legal que a gente já trouxe de tudo o pessoal tocando aqui, gente. Menina! Berimbau, mais uma novidade. Fico muito feliz. E essa coordenação motora que eu não tenho? Porque assim, Passada. não é só bater a pedrinha, É porque não, tem que pauzinho, encostar a tem que ir pedrinha. encostando, Isso. tem todo um movimento ali, É um trabalhado, preparo, estudado. assim, a gente fala, quando a gente começa a iniciar a dar aula para o aluno, normalmente você vai dar aula de capoeira, você coloca 20% da capoeira. Normalmente trabalha-se com coordenação motora, para o capoeirista chegar mais pronto, porque tem capoeirista, um exemplo, né? Vamos colocar uma pessoa com 30 anos começa a fazer capoeira, e nós estávamos falando a respeito da mobilidade ou dificuldade da pessoa fazer. Capoeira não é difícil para ninguém. Agora, a coordenação, o tocar, o cantar, vocês veem que, né, creio que vocês, né, devem ter sentido que eu canto com emoção. Sim, Sabe? não só canta, fala também. Isto porque quando a gente... Isso não é só na capoeira, isso é na nossa vida. Quando você começa a fazer aquilo que você gosta e tudo, você tem que ter aquela coordenação, você tem que viver aquela paz de espírito. Verdade. Nas minhas aulas, eu sempre termino as aulas, faltando 20 minutos, apago as luzes, começo a tocar o berimbau, né? E os meninos relaxam, aí eu dispenso eles para ir embora, eles não querem ir, porque é muito bom. A capoeira, ela é muito completa em se tratando disso tudo aí. Verdade. Né? De esporte, cultura, lazer. E dentro do que eu falei, a história do Brasil está dentro da capoeira. Com certeza. Bolinho, eu queria entender, assim, as pessoas começam a fazer a capoeira, né? Querem começar a fazer aula e já começam tocando o instrumento. Como é que funciona para poder começar? Não, tipo assim, eu tô fazendo aulas, mas eu também quero aprender a tocar o instrumento. Como é que funciona para poder estar fazendo isso? Todo mundo aprende? É tão importante o aluno, quando começar a fazer capoeira, ele já puxar interesse de aprender. Porque tem muitos alunos que, normalmente, todos os capoeiristas gostam. Eu, né, todos os meus alunos, gostam de jogar capoeira, de roda. Dia de sexta-feira eu faço a minha roda, toda a última sexta-feira do mês. Às vezes o aluno não vai treinar, mas dia de roda ele quer ir. Então ele vai se tornando um capoeirista incompleto. Por quê? Ele só joga capoeira. Ele vai ser só um jogador de capoeira, não vai ser um bom tocador de berimbau. Então é bom a pessoa puxar o interesse e também a prática de ensino do professor de ensinar. Legal. Normalmente o aluno vai entrar, vai começar a treinar e vai começar a praticar também. E é assim, viável um aluno ele comprar um berimbau, adquirir, porque a gente passa o básico e ele vai treinando em casa. Sim. Porque na maioria das vezes, né, a capoeira ela está no sangue do brasileiro. Vocês fazem capoeira? Ainda não, mas pretendo. Ainda não. A curiosidade fala mais alto, né? Eu Mas- queria Eu já muito ver fiz, como já cheguei é. a fazer, mas quando eu era muito criança. Mas eu pretendo voltar, pretendo Mas fazer assim, mesmo. numa oportunidade vocês façam, vocês vão ver que o brasileiro ele tem esse molejo no corpo. A gente fala a respeito do carnaval.
Hoje, qualquer lugar, assim, no mundo, todos os cantos do mundo você vai, você leva a capoeira, você leva o carnaval, o pessoal fica todo mundo aflorado, porque é só no Brasil que nós temos isso. Essa identidade, né, de mostrar, porque há muitas pessoas que, né, vou até falar aqui, porque isso é importantíssimo, as pessoas comparar capoeira com candomblé. Isso aí o professor tem que ter uma formação muito boa para poder explicar a diferença do que se trata, né? Do que se trata. Porque a capoeira, ela é de matriz africana, porque ela veio com os escravos. Aí você vai falar a respeito da história da capoeira. Ah, mas a capoeira é o quê? A capoeira é um deus? Não, a capoeira não é um deus. A capoeira é um esporte, mas capoeira, de onde veio? E muitas pessoas não entendem que capoeira é simplesmente um mato ralo num pasto. Aí, poxa, mas por que o nome capoeira? Porque o negro escravo, quando fugia das senzalas, ele fugia para o mato, e era o mato ralo. Então, quando os feitores iam à procura, falava assim, ó, o negro fujão tá lá na capoeira, no mato ralo. Então, assim se identificando a luta com a capoeira. Legal, né? legal. Que foi, eu falo a respeito do berimbau, porque o berimbau na época, não com essa afinação toda, hoje a gente trata esse instrumento aqui como se fosse, né, eu tenho um ciúme das minhas vergas lá, né, que é a madeira aqui, falo muito com os meninos, cuidado na hora de envergar, porque quando os escravos estavam ali treinando a luta, que capoeira é luta, muitas pessoas acham que é dança por causa da ginga, não, mas por que tem a ginga? Porque foi disfarçado. Então tinha um berimbau, e o berimbau tocava cavalaria. E quando os negros escravos estavam ali lutando, que começava a tocar cavalaria, eles começavam a gingar. E gingava e já se transformava. A ponto dos feitores, senhores da época, entrar na roda e começar a bater palma, porque estava bonito. Mas eles não sabiam o que era aquilo. Era a revolução escrava, né, que estava surgindo ali. E aí veio, né? É muito grande a história, veio o Zumbi. Eles aprenderam a se defender dessa maneira, a se defender, né? daquela maneira. Quer dizer, se os feitores vissem que fosse luta, não ia deixar praticar. Sim, não é? Né? Que eles iam lutar contra eles, né? Isso, ia lutar contra eles. E tem uma coisa que é muito interessante, inclusive a gente já recebeu outros convidados aqui, né, capoeiristas também, sim. Falam que os movimentos são inspirados em movimentos de animais. Isso, animais, da zebra. Hoje a gente tem um movimento que a gente fala macaco, né? Que ele é um salto para trás, porém torto, veio do macaco. Tem a cabeçada, que é da cabra. Então, foi um conjunto de muitas coisas. E a gente falando assim também, a capoeira primitiva foi a capoeira Angola, começa pastinha, capoeira primitiva, a capoeira mãe. E onde surgiram outros capoeiristas, como o Bimba. Mestre Bimba foi um revolucionário da capoeira, porque a capoeira ela era jogada no chão, cheio de muita malícia, né? Muitos mestres da época jogavam como se estivesse embriagado. E naquela época, a capoeira, ela não é a capoeira hoje, a qual nós praticamos, que nós ensinamos. Eu, um exemplo, ensino muita técnica ao aluno. Um exemplo, se você começar a treinar capoeira, o aluno que já treina, ele vai te respeitar por quem você é, por você estar vindo, o que você vai... respeitar a sua limitação. Sim. Naquela época tinha jogo de navalha, hoje a gente quase não se vê jogo de navalha. E o que seria o jogo de navalha? E o jogo de navalha é uma navalha no pé de cada um dos jogadores. Ai, gente. Então vocês imaginam a destreza que tinha que ter para poder fazer capoeira na época. Como assim, gente? Uma navalha no pé? Menina, é tipo colado, navalha? Isso, assim, colocava a navalha no dedo e jogava e passava a perna. Ô, gente, imagina. E era muito esquive, muita perigo. técnica e reflexo, igual eu tava falando. Depois tem que ter reflexo. Gente, mas aí acabava se tornando... Era uma arma, né? Isso. Aí a gente pode... Vamos chegar agora aqui também, né? Importante. A capoeira, ela era proibida em praça pública. Não podia fazer capoeira em praça pública porque eles pegavam e prendiam.
Por fim, eles terminavam fazendo roda em praça pública perto da delegacia. Porque você vai prender, já tá perto aqui já, para não ter que carregar muito longe. Na época, até onde esse revolucionário que a gente fala, esse mestre Bimba, fez a sua primeira apresentação para Getúlio Vargas. Foi onde Getúlio Vargas, né, tirou a capoeira do Código Penal, assim reconhecendo ela como esporte brasileiro. E o único esporte brasileiro que nós temos hoje é a capoeira. Não tem nenhum outro esporte em termos de luta, que eu falo aqui, que não seja capoeira. Sim, que seja considerado típico, um esporte Uma típico coisa, brasileiro. Isso, uma coisa nossa. Só nossa. Isso. Ela veio como luta aqui, mas ela, todo o seu aparato, o seu crescimento de luta, de crescer, de agregar, surgiu aqui. Portanto, muitos historiadores rodaram esse mundo, foram a Angola e a África para ver se a capoeira era de lá. E não tinha capoeira. Sim. Essa capoeira que a gente ginga, essa capoeira cheia de malícia, cheia de mãe, essa capoeira que a gente joga com emoção. Eu tenho meu trabalho lá, eu falo, porque quando vocês olhar aqueles meninos jogando capoeira, de encher os olhos. Eu até falo, né, que Mestre Pastinho falava e hoje eu falo. São os meninos dos meus olhos. Tenho minha filha que começou a fazer capoeira com 2 anos de idade. Olha que coisa boa. Hoje ela está com 8 anos de idade. 2 anos? 2 anos. Meu Deus, aí volta lá atrás na parte do gingado. Isso. Né? Ela ainda é a malemolência para uma criança de 2 anos é muito fácil, mas ela para poder ter aquele gingado não tinha jeito, gente, com 2 anos. E hoje eu tenho a minha filha como, assim, né, tem uns alunos lá, mas ela, pela idade dela, pelo tempo de capoeira, é uma menina que sobressai dentro da capoeira. Olha só. Orgulho, né? Você Nossa. chegou a falar da sua filha, a gente foi conversando, o assunto foi rendendo, mas eu queria saber. Você é natural aqui de Muriaé? Sou, sim. E a sua família também é daqui? Também. E aí, como é que isso surgiu, né? Desde criança, alguém dentro da sua casa já fazia capoeira? Como é que isso surgiu na sua vida? A história, sim, não vou falar que é triste, porque eu estou aqui hoje, mas o meu primeiro contato com a capoeira, né? Sou de Santa Terezinha, nascido e criado em Santa Terezinha, né? Onde é um bairro que talvez eu não tivesse conhecido a capoeira, não tivesse aprendido valores com a capoeira que eu ensino hoje, talvez eu não seria hoje quem eu sou. Sim. Né? Bulinho, né? Sou mais conhecido como Bulinho. E a gente vai Wellington. falar sobre isso Né, ainda. A gente vai entender esse apelido aí, né, pessoal, Larissa? Meu primeiro contato foi em 1990 Que isso, gente? com a capoeira. No Centro Social Urbano, eu desci a quadra para ver o pessoal jogar bola, porque lá... Isso você tinha mais ou menos quantos anos? eu comecei a fazer capoeira, eu tinha 10 anos. Olha, Gente, muito novo. que bom, né? Comecei a fazer capoeira com 10 anos. Isso com incentivo de alguém Isso. dentro de casa ou foi... Não, eu quero ir. Eu falei que eu queria ir. Aliás, eu não queria ir porque tinha que pagar a mensalidade. Ah, sim. Mas eu olhava. Você ficava só de longe eu, com observando. 10 anos, eu comecei a aprender os movimentos da capoeira só olhando. Eu com 10 anos. No ano de 92 foi o meu contato mais físico com a capoeira, aonde um mestre da época me via lá toda a aula. Parecia até que eu era o aluno, o aluno Às primeiro. vezes quem pagava faltava e você estava lá. E eu tava firme lá. e forte. Isso. E ele pegou e um dia me viu e falou assim, toda aula você está aqui, as aulas eram terça e quinta, no horário de 7 às 8, de 8 às 10 horas. Legal. Né? E ele falou comigo, se você quer fazer capoeira? Aí eu falei para ele na época, falei assim, mas quanto que eu tenho que pagar? Ele falou, não, você não vai ter que pagar nada, você só vai limpar o salão aqui, no centro social. Eu falei assim, então tá bom, eu vou. Eu falei, que dia? Ele falou, não, tem que ser agora, porque eu chegava cedo, né? Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou. Eu falei, mas é muito grande, como eu vou fazer? Não, então eu vou fazer o seguinte, você vai treinar, não vai pagar mensalidade e pode trazer um amigo seu. Aí eu fui no melhor amigo que eu tinha, que Deus o tenha, hoje eu perdi, sinto muito, né, de ter perdido esse amigo meu. E a gente começou. Eu não parei com a capoeira até hoje. E seu amigo também, no caso, ele entrou para fazer capoeira junto com você e te ajudar a limpar também Isso, o me espaço. ajudar a limpar. Eu ia perguntar a mesma coisa. Isso, aí a gente entrou treinando e, né, na época, meu apelido, eles me chamavam de Ratinho, porque eu tava
toda aula chegava cedo e com aquele âmbito de querer crescer na Sim. capoeira. Eu falei assim, não, eu vou treinar, Muito vou ficar bom. bom. E eu era o primeiro da fila. Que legal. E os últimos serão os primeiros serão os últimos. Eu estava lá, eu ficava no treino dos adultos, treinando. E eu, assim, me destaquei naquele meio dos alunos que tinha ali. Portanto, hoje, quando a gente se fala do berço da capoeira, é o Santa Terezinha. Santa Terezinha foi o berço dos capoeiristas, muitos dos bons capoeiristas, né? Nós temos aí o finado Tiriba, mestre Tiriba, né? Que era do Santa Terezinha. Nós temos vários outros mestres aí também, né? E eu fui crescendo assim, olhando aqueles meninos, o mestre me dando oportunidade. Na época era uma capoeira mais dura, mais agressiva. Mas você fala em que sentido? Ele era muito exigente? Demais. Mas eu tenho certeza que hoje você olha para trás e vê que aquele esforço todo, toda aquela cobrança foi importante, Isso, né? necessário. E mais que mais ainda, eu aprendi a dar aula através do erro da época. Porque você não pode pegar um aluno e fazer com o que acontecia comigo na época. Um exemplo. A base da capoeira é a ginga, né? Fazia uma base na capoeira ali, e o mestre pegava e batia um movimento. Uma benção, um movimento chamado uma benção, que batia com a sola do pé e pegava no meu peito e me jogava longe. Nossa. Isso aí, para quem conhece a minha história, sabe do sofrimento todo que eu tive com a capoeira. Eita. E eu sempre assim, tava ali, mas nunca desanimava. Tinha tudo pra poder desistir, né? Porque assim, chega um Isso. tempo vai ficando cansativo, né? Às vezes você vai vendo as coisas acontecendo. Isso, Mas aí você, mesmo assim, Mas persistiu. igual eu tava falando, eu acreditar. E hoje eu tenho um lema com os meninos, eu tava falando com os meninos, você tem que ser melhor do que você todos os dias. Se hoje você não conseguiu, amanhã você vai conseguir. Você vai se Sim. superando através Sim, disso. não pode desanimar, Não, né? não pode desanimar de forma alguma. E ali o mestre na época, ele parou no centro social e eu continuei. Pessoal, eu com 12 anos, eu com 13 anos, eu reuni uma galera, o mestre parou e falou, não, vamos continuar. Não, mas quem vai dar aula? Eu falei, eu vou dar aula. Ah, mas você vai dar aula, mas o outro é mais alto, mais forte. Eu falei, não tem importância não, porque aqui eu não sou professor, eu só vou ajudar vocês, vamos lá e tudo. A gente começou Porque a assim, às vezes o que a gente precisa é só de um incentivo, de né? um incentivo. De alguém para liderar. Às vezes a gente precisa disso, né? De ter Verdade. alguém assim que se imponha, Isso, que mostre o caminho, que queira estar fazendo aquilo. Porque talvez a gente quer fazer, né? Mas assim, a gente precisa ter alguém para poder Um incentivar. empurrãozinho, né? Isso, que bom. E eu, depois dessa época, eu com 14 anos ainda estava no centro social, né? O centro social ali para mim me abriu muitas as portas, porque Ali eu era no de centro, menor na aí depois época. no centro social e virou um espaço público, então, assim, Isso, não tinha cobrança para as pessoas. Não tinha cobrança. Né? Quando se fala de cobrança, eu tenho que lembrar uma história aqui também. Pode por favor. contar, fica à vontade. Aí com 14 anos eu continuei, aí esse mestre começou a dar aula no Caíque, me chamou, fui pro Caíque, levei aquela turma de aluno pro Caíque, vamos lá pro Caíque, comecei a treinar no Caíque. Na época, eles tiraram ele do Caíque, porque ele não tinha concurso público na época, né? E entrou um outro professor lá. Aí, como eu acompanhava o mestre, e o rapaz não se identificou com a minha pessoa também, porque eu sempre fui uma assim, liderança, sempre fui uma pessoa que nunca tratei com ninguém com indiferença. Então, onde chegava, as pessoas se identificavam muito comigo. E ele falou assim, não, você aqui não, na cabeça dele, né, creio eu. E tudo bem, eu peguei e fui pro centro social. Cheguei no centro social, aí tinha outro professor de capoeira lá. Peguei e conversei com o rapaz, ele pegou e falou comigo assim, ô Bolinho, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você dar aula aí, mas vou te dar um mês de carência. Após um mês você vai ter que pagar a mensalidade. Eu falei, poxa, como é que eu vou fazer? Eu falei, pô, mas tô com uns pessoal legal já junto comigo, né? Aí peguei, falei, então tá bom. Aí começamos a treinar na época. Era um salão onde tinha um forró na época. Era forró final de semana e eu dava aula lá segunda, quarta e sexta. Mas eu não consegui. Porque eu vi que através daquilo que eu passei, eu não queria que as pessoas passavam em termos de mensalidade. Haja vendo que eu vim o Santa Terezinha, um bairro carente, né? Hoje a gente fala carente, mas hoje a gente tem um crescimento muito grande. Sim. Quando eu falo a respeito da cultura e até da própria ajuda,
hoje da nossa prefeitura, ajudando muito. Então, não é aquele bairro da minha época. Eu peguei e não cobrava mensalidade. Mas e o aperto? Não trabalhava. E só dava aula de capoeira, eu era muito novo, eu já estava com meus 16 para 17 anos. Sim. Até que na época, o contramestre Valdeir, da Capoeira Esporte Brasil, aluno do mestre Ivan, dava aula no Fio de Ovos, ele foi lá no Santa Terezinha, me viu jogando capoeira e gostou da minha capoeira na época. Eu sempre gostei de virar salto, era diferenciado, né? E ele pegou e falou, me chamou no canto, falou assim, você tem interesse de trabalhar com criança? Eu falei assim, poxa, eu quero. Até porque quando fala de capoeira, para mim, eu quero. Ele falou assim, então faz o seguinte, tem bicicleta? Eu falei assim, não tenho não. Porque fui criado, né, órfão de pai e mãe, fui criado com meus avós e tudo. Então eles não tinham aquele suporte para mim. Uhum. Ele falou assim, vou comprar uma bicicleta para você então. Ai, que bom. Você vai descer para o meu tênis clube, vou te dar uma bicicleta e vou te levar no primeiro jardim de infância. Me levou no jardim de infância, no Balão Mágico, no João de Três. E isso você tinha 17 anos, mais ou menos? 17 16, anos. 17 anos. Olha só, imagina. Tá vendo? Começar a dar aula para crianças. E o bom é que eles estão ali já sedentos por informação, querendo certeza. aprender. Isso, é. Tudo com mais facilidade eles aprendem, né? Isso. E eu fui me profissionalizando para trabalhar com criança. E eu, na época, eu dava aula em dois jardins de infância por dia. Nossa, que legal. Aí, então começou em um, já foi para 2. Isso. E esse contramestre, ele me colocou a dar aula no jardim de infância. Aí eu comecei no Balão Mágico, Raio de Sol, Favo de Mel, da tia Lucileia. Pegou tudo, né? As Né? creches, tudo. Vamos embora. Lápis de cor, na época. Olha! Durante Todas. 5 anos, dei aula no lápis de cor. E no Santa Terezinha tinha um aluno que ele tinha um problema, né? Ele era lá da Walter Vasconcelos. Depois eu queria entrar tanto nesse detalhe da Walter Mas Vasconcelos. você fala o problema, ele tinha... Isso. Ele era deficiente? Não, ele tinha esse problema de cabeça. Ah, E entendi. o problema de cabeça dele... Psicológico, alguma isso, coisa... na época eu não ia muito a fundo, até por imaturidade minha. Sim. Hoje, meus alunos, eu tenho ficha do aluno. Eu sei o problema que o aluno tem, medicamentos. Se precisar lhe socorrer, você já sabe qual é o problema. Tudo, né? Isso é legal. Ele era aluno da PAI, na época da falecida Mônica, né, que era diretora lá na época. E ele foi e treinava capoeira comigo no Centro Social também. E falou comigo, falou assim, a Mônica quer te conhecer. Eu falei assim, mas quem que é a Mônica? A diretora, ela é da PAI. Eu falei assim, mas é pra quê? Não, ela quer te conhecer. Eu acho que ela tá querendo colocar capoeira lá na PAI. Mas aí ele que estava comentando com Ele a que diretora? falou com ela. Que Porque ele coisa chegou lá, boa, ele fez gente. capoeira, ela gostou e falou assim, você treina com quem? Com o Bulinho, lá no Santa Terezinha. Aí eu fui lá conversar com ela. E pra você ver como isso toca, né? Marca as pessoas. Marca, Né? O seu aluno, né? Fazendo, jogando lá dentro do spa, daquele espaço. Isso. Aí vem a Se diretora e encantou e já gosta. foi levar pra frente, né? A Sim. experiência que ele Né? teve. Aí a diretora percebe, né? Que faz muito bem. Claro, ela sem entende, ela vê, dúvidas. né? O desenvolvimento, talvez, do aluno, né? Sim, ajuda até nas melhoras que eles Não, com precisam, né? certeza, Tanto psicológica quanto motora, isso tudo ajuda E a muito, capoeira, né? ela agrega muito, né? O meu primeiro contato lá na escola, cheguei, né, ela até me perguntou se eu queria passar para um psicólogo. E poxa, a gente que é capoeira não precisa de psicólogo. Nosso psicólogo é a gente mesmo. O nosso psicólogo é o tempo. E o tempo passado, que nos ensina que você tem que ser melhor que você mesmo. E você ser melhor do que você mesmo é você ser melhor do que os outros. E eu falei assim, não, eu não preciso. Ela falou, então terça-feira dá para começar? Eu falei, começo terça. Aí comecei a dar aula lá, dei aula lá 5 anos. Como é que foi a experiência? Porque assim, você costuma você costuma trabalhar com um tipo de público, né? Depois já começa a pegar jovens, né, crianças com uma certa limitação. Sim, sim. Como é que foi? Bom, essa limitação, a gente até agrega a primeira aula de uma pessoa normal, Sim. né? E o professor em si, porque você tem que passar uma confiança. Sem Um dúvidas. exemplo, quando a gente se fala do aluno, hoje em dia, eu tinha lá na PAI, tá lá até hoje, o Dudu, eu sou encantado por ele, tem síndrome de Down,
era um dos melhores alunos que eu tinha. A gente, na Semana Nacional do Especial, a gente saiu para as praças fazendo apresentações aqui. E ele fazia um sonho de um palhaço. Não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer. Não, mas seria o quê? O sonho de um palhaço era essa música Sonho de um Palhaço. E ele fazia passos de balé. E tinha o Léo, que tocava teclado. Olha para vocês verem. O Léo também era da PAI. Era da PAI, tinha síndrome de Down. E eu com a capoeira eu agreguei muito, muito. Porque quando eu cheguei, eu acho que isso aí é coisa assim, de não ser autoritário. Porque aluno nenhum gosta de chegar no local onde o professor é autoritário. O professor ele tem que entender os limites do aluno. Verdade. Conhecer o aluno. Eu tenho lá 13 alunos adultos. Tem aluno que me considera como se fosse um pai. Sim. E realmente é o meu papel. Sim. Né? Te vem com esse olhar de Me responsabilidade, essa responsabilidade. Inclusive, na sexta-feira passada agora, eu fiz uma festinha para as crianças lá. Sim. E aí eu fui em casa buscar uns cachorro-quente que minha esposa tinha feito. E na hora que eu voltei, aí a roda, eu pedi para tomar conta da roda estava pegando e eu comecei a jogar capoeira. Na hora que eu comecei a jogar, veio minha menina, minha filha, começou a jogar capoeira comigo. Minha filha igual cismou que ia me derrubar, que não tem jeito. Tá desse jeito agora. Tá vendo? Tá tentando se superar. Ela tá indo no limite dela. E jogando capoeira comigo, veio outro jogando. Falei assim, vocês vão me matar. Jogando. E eu, assim, pelo dia de hoje, muita correria, eu tava esquecendo que era o dia do professor. O dia do professor foi no dia... Foi dia 15. Dia 15. E eu fiz a roda no dia 14, a festa para eles. E, de repente, eles começaram todo mundo jogando, fechar a roda e fizeram uma homenagem para mim. Legal! E a qual, nesse período todo de capoeira que eu tenho, né, passei por muitas coisas, eu nunca tive esse afego, esse carinho de aluno, sabe? Igual eu tive lá. E os meninos cantaram uma música que, assim, conta muito a minha história na capoeira. Que a música, né, é assim... Eu posso falar do meu passado, que o meu presente vai em busca do futuro. Eu acredito na capoeira, acende a luz, que eu não vou mais viver no escuro. Então os meninos começaram a cantar essa música, né? Me emocionei muito, porque muitas coisas passaram. Sim. Dentre elas foi a minha entrada na capoeira, a minha trajetória na capoeira. Porque as pessoas acham que é fácil, né? Que não teve obstáculo e tudo que a gente conquista na vida, a gente tem que passar por esses obstáculos, né? Aí tem um pedaço na música que até fala assim, muitos vão dizer que era sorte, outros vão dizer que era talento, poucos vão lembrar que tinha dor, muito suor dentro dos meus treinamentos. Então, muitas coisas, sabe? E hoje eu... Até falo com as pessoas que eu abri a mão de formar o atleta para formar o cidadão. Verdade. Porque através da capoeira, né, a gente consegue muitas coisas. Eu tenho alunos meus que estão comigo, né? Tem aluno que tem 15 anos, está comigo desde os 4 anos de idade. Olha só. E eles falaram que se não fosse eu, eles não sabiam o que seria deles. Sim. E hoje você está com quantas turmas que você faz esse trabalho? Eu lá no bairro, no Padre Thiago, eu tenho uma turma que eu separo por cor de graduação. Corda crua de pontinha verde, que é a nossa primeira. Né? Das 6 às 7, das 7 às 8, e das 8 às 9h30. Eu falo 9h30, mas termina às 10, porque depois eu gosto de um bate-papo, né? Tá repassando para eles. E no Gaspar eu tô com a turma das 6 às 7, né? Que é uma turma de 30 alunos, 25. 30 alunos? Menino, imagina, poder comandar para poder direcionar todo mundo ali, imagina. Meu Deus! Tem que ter paciência, lá no né? Padre Thiago eu tenho, assim, quando tá ativo, que eles vão, 70. Olha! Por isso que eu tenho essa turma. Mas você tem ajudantes, né? Pessoas que estão ali para te auxiliar, ou é só você mesmo no gogó? Não, eu, na época, uns tempos agora, a capoeira aqui, ela tem um berço de capoeira muito bom. Tem uns capoeiristas, todos os professores, né, eu me identifico com todos, né? E eu sou, assim, muito voltado também para aquelas pessoas que pararam de fazer capoeira, devido a ter oportunidade, né? E comigo começou a acontecer isso também. Então, eu sempre convido as pessoas, vamos treinar, não precisa ser meu aluno, não, eu quero que você volte para a capoeira. A capoeira precisa de você.
Foi um meio de você incentivar onde a pessoa parou, porque muitos pararam com a capoeira E aqui dentro de capoeira, Muriaé. assim, você já faz isso, né? Além de ser um espaço bom de troca, faz muito bem para a saúde também. Não, com certeza. A capoeira, ela, se tratando da parte física, a capoeira, ela, eu falo dessa parte física da natação e a capoeira. São as atividades muito completas. A capoeira, você trabalha o corpo inteiro com a capoeira. O corpo inteiro. A natação, para falar, é até suspeita, assim, porque quando você vê um nadador, você vê o porte físico que ele tem. Dentro da capoeira não é diferente. Porque a capoeira, ela trabalha um todo. Deus da unha até a ponta do cabelo, né? E precisa. Né? Não é só fazer capoeira. Eu até, na época, comecei a dar aula de taibô, né? Taibô era uma luta que eu aprendi na época, e ela era como se fosse a zumba hoje. Sim. Porque hoje tem pessoas que não fazem a capoeira porque eu não vou conseguir gingar. Mas vamos lá fazer a parte física. Normalmente eu coloco uma mixagem da capoeira com batido, né? Hoje em dia a juventude se identifica muito com esses batidos e a aula fica muito extrovertida. Inclusive, eu tenho conseguido trazer até colegas meus de outras cidades para poder vir treinar comigo. Legal, boa. legal. Então, isso é muito bom, sabe? Para mim, para a cidade em si, que hoje, assim, nessa caminhada, nessa levada de capoeirista, você vê que tem vários grupos e quando faz evento, é tudo evento grande. Eu consegui fazer um evento dia 26 de junho, no qual eu coloquei 16 cidades diferentes. Legal. No meu bairro, dentro da quadra da escola da Ionir Bastos Giz, 16 cidades diferentes. Eu tenho uma anotação lá com mais de 500 capoeiristas. Meu Deus! E aí, Muita gente, né? vamos falar assim, poxa, mas como você conseguiu fazer isso tudo? Com o que eu aprendi lá atrás. Ser humilde, ser simples, ser companheiro, ser amigo. É o que eu falo com os capoeiristas aqui dentro da cidade. A gente precisa disso. Isso acaba trazendo também um giro também econômico para a cidade. Porque com certeza. tanto a capoeira como tantos outros que passaram por aqui, a gente falando sobre arte e cultura, a gente fala sobre isso também. Porque quando acontece esses campeonatos, é um giro, não é isso, Bolinho? Isso, com certeza. E a cidade vai ficando muito conhecida através sem dúvidas. desses movimentos. E né? mais rica não só de cultura, gente. Porque as pessoas vêm, elas consomem, elas precisam de lugar para dormir. Isso tudo gera economia também. Eu agradeço muito hoje também, né, a Fundache, por sempre ter me atendido, porque não foi fácil para eu fazer esse evento. Assim, né, eu na época não tinha vínculo e eu fiz reunião com os pais, falei assim, poxa, gente, a gente está precisando e tudo, mas poucos caminham comigo. A minha caminhada, poucos caminham comigo, mas eu tenho uns alunos lá que esses são especiais. Mando um abraço para os meninos lá, que os meninos são especiais. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de valorizar o aluno. Tá certo, tá certíssimo. E por falar, desculpa, Larissa. Não, pode falar, por favor. E por falar em aluno, se alguém quiser ser aluno do Bolinho, como é que faz? Eu tô lá no bairro Padre Tiago, quarta e sexta, e no Gaspar, às terça-feiras. Aí pode entrar em contato pelo Instagram? Tem algum telefone? Pelo WhatsApp. 988 13 46 87. Legal. Isso, legal. E o arroba? E, pessoal, falar para vocês que eu sou muito ruim de cabeça. Mas nós temos o Instagram da Ascute também. Da Ascute. E temos também, vamos chegar na Ascute, né? Isso. E temos também o Instagram do Projeto PAC, Projeto Arte Cultural. Posso falar do projeto? Pode, fica à vontade. Eu faço parte do grupo Sim a Bahia de Capoeira, onde eu tenho como mestre cabeça e mestre poeira. Mas aí um projeto, eu falei, vou colocar um nome num projeto. O que é um projeto? Projeto é onde você vai projetar o aluno para a caminhada da capoeira. Projeto Arte Capoeira, PAC, Projeto Arte Capoeira. Eu falei, não pode ser Projeto Arte Capoeira. Tem que ser Projeto Arte Cultural, porque capoeira engloba tudo. Sim. Né? Então, e tem o Instagram, que é @PAC_Muriaé. E aqui a produção me avisou, seu arroba é @bulinho com o Messias. Isso, esse é @bulinho esse é o meu, Messias. Isso, esse é o meu Instagram. Sim. Né?
E tem o da PAC também, o da PAC, nós fizemos até 2 hoje, quem toma conta é a Pandora, um aluno meu que até toma conta, né? Que bom, vou até né? marcar vocês lá, tá, já vai gente? ajudando o pessoal, Combinado, com posta lá e certeza. marca a gente, né? Porque isso aí é importante, essa integração toda, porque nós temos que andar de mãos dadas. Né, Sem com o outro. dúvidas. Importante. E quando falaram comigo da possibilidade de estar aqui, eu até conversei com o Marcelo Luiz, ele falou assim, poxa, eu vou ligar para o Adílio. Eu tenho o telefone dele. Eu falei, não, mas eu vou ver com ele. Encontrei com o Adílio, né? E o Adílio falou, poxa, Bully, na hora que você quiser, está de portas abertas. Então eu agradeço muito, tá? Essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da história minha, da capoeira, do projeto a qual eu estou à frente hoje aqui. Hoje eu estou à frente, mas quero no futuro esses alunos meus tomar conta e continuar com esse trabalho, né? Porque eu acho Legal, que isso é o mais sabe? importante, Acaba né? se tornando referência, né? Para Verdade. os alunos e para as próximas pessoas que virão. Né? Isso, E com assim, é certeza. transformador mesmo. Sem dúvidas. E falando em transformação, a gente fala das CUT, inclusive. Sim. Nós tivemos a oportunidade de estar recebendo aqui a Tina, inclusive, Glaucia. Maravilhosa. A gente já quase fazendo um ano de programa e foi o programa que abriu Que abriu com a as Tina, portas, você lembra lembro, disso? claro. Já Beijo, fazendo um ano. Tina. Isso é um beijão. Ela veio e falou pra gente do projeto Ascute, né, lá na comunidade de bairro Padre Tiago. E assim, ela sempre citou muito o Bulim. Sim, Esse sim, capoeira. poxa. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a sua atuação. Eu falar da Tina, assim, eu tenho que falar dela como pessoa, primeiramente. Sim. Né? A Tina é vizinha minha, assim, da rua de Fundos. E quando ela veio com a ideia concreta, né, ela sempre foi voltada, né, para festa, tá à frente da quadrilha Santa Filomena. E ela falou assim, Bulim, a gente vai montar um projeto, você não pode ficar de fora. Eu falei assim, não, eu tô dentro. Pode montar que eu tô dentro. Que bom. E ela montou. Mas quando ela já chegou já com o projeto pronto. E eu entrei com a capoeira para poder agregar. Isso. E eu acho assim que deu um casamento, né? Porque eu agreguei e eles agregaram a mim também. Portanto, eu até falo, toda vez a Tina sempre fala, né? Às vezes eu vou para evento fora, igual eu vou muito em evento fora. Final de semana agora eu vou estar lá em Varriçai, né? Levando o nome da cidade aqui também. Legal. Né? E sempre com a camisa da Ascute mostrando, porque as pessoas chegam e falam assim, mas bonito o símbolo, né? E procura saber o que é. Tem um significado Aí importante. o que significa? Eu falei assim, poxa, a Ascute, para mim falar da Ascute, eu tenho que falar da capoeira. Eu falo da capoeira, depois eu vou falar das outras coisas que tem lá. Então, hoje a gente tem lá na Ascute, né? A Tina como presidente, uma pessoa que está correndo atrás. E a Ascute, ela não é só simplesmente uma associação de esporte, de educação, de lazer. Ela tem um social da Ascute que vem trabalhando muito bem. Portanto, o princípio da Ascute, eu até falava com a Tina, calma. Mas a Tina tem um coração bom. Eu falei, calma, Tina, vai devagar. Porque você sabe que quando você começa a trabalhar o social ele te cobra muito. E a Tina é uma pessoa assim, que ela corre muito atrás. Mas se você não tiver pessoas do seu lado para poder te ajudar, você sozinho não vai Verdade, conseguir. é muito mais difícil, Eu, como né? professor de capoeira, se eu não tiver o aluno meu do lado ali, se torna difícil. Isso. E a gente temos, né? Nós temos o David, né? Professor de dança. Temos o Charlin, né? Temos a Tia Bel. E a gente ali é uma união muito grande. Verdade. De um ajudar o outro, né? Às vezes, a gente sabe que no início da Ascute também não foi tão fácil. Até hoje não está tão fácil. Mas a gente vai superando a cada dia. Igual a Tina, né? Ela fez aí agora, o nosso bairro sofreu muito com a tempestade. Aí a Tina correu atrás, conseguiu cesta básica pro pessoal, ajudou muitas pessoas lá. E a Ascute, ela tem um reconhecimento muito grande, não só aqui na cidade, como fora também. Porque eu vou carregando isso também. Carregando a Ascute também. Falo assim, poxa, às vezes falo da Ascute, igual tem o meu mestre lá em Natividade, vai ter um evento dele dia 26 agora. Ele vai até mandar um convite para a secretária, para Vanderleia, para ver se consegue uma condução para mim poder estar indo, levando os alunos lá. Muito bom. Porque eu vou estar prestando uma homenagem para eles. E uma homenagem a qual eu já fui homenageado lá pelo serviço prestado para o Estado do Rio de Janeiro, lá em Natividade. Então, e eu estava até falando com a Tina, fiz um encontro, a Ascute andou junto comigo no encontro, né? Viu o pessoal de Espera Feliz, de Varriçai, de Natividade. Então,
A Ascult, ela engloba muita coisa também. Ela não engloba o social, que eu falei. Quando eu falo de qualquer atividade, qualquer esporte, tem que ter o social. Sim. O social, quando você pega um aluno, um exemplo, meu social, eu pego um aluno que não tem condição de pagar mensalidade, aí eu vou pro social. Sim. Dele. E assim, se torna uma base sólida dentro da comunidade. Sim. E assim, em outros lugares também, muitas pessoas vêm de fora para poder estar participando disso. E assistindo também essas apresentações. Inclusive, né, teve a quadrilha também na Ascult. As pessoas tiveram a oportunidade de estar assistindo. E assim, é transformador. Né? A partir do momento que você pega um jovem, traz para esse espaço de convivência com outros jovens também, para ter essa troca, né? Você acaba transformando a realidade de muitos deles, né? Isso na realidade, assim, a gente fala, né? Eu estou até lendo aqui, identidade das ruas, porque realmente é identidade. Você está à frente de uma entidade filantrópica, hoje que a gente pode se falar assim, da Ascult, mas com identidade, mostrando identidade para as pessoas, mostrando o que pode fazer, o que vai correr atrás para conseguir, e é o que ela vem fazendo, porque na maioria das vezes ela está sozinha na caminhada, né? E ela sabe muito bem disso. Eu converso muito com ela, explico, né? Assim, sou de chegar perto dela, tenho uma afinidade muito grande para poder estar conversando, poder estar explicando ela. E ela teve uma iniciativa muito boa, porque aqui dentro da cidade precisa mesmo dessas associações. Eu falo muito hoje, a gente olha no Rio, a gente fala da liderança comunitária, do líder comunitário. Hoje a gente, não sei aqui em Muré, mas a gente quase não tem a liderança comunitária. A gente tem pessoas que pessoas que lutam, pessoas que brigam pelo direito do próximo. Mas agora, com a identidade como a Ascult tem, ela não está só para o nosso bairro. Ela está atacando, assim, todo o cantinho, né? Igual ela mandou algumas coisas, o pessoal de fora, na época, o pessoal sofreram com enchente. Então, está ajudando muito, sabe? Sim. E eu fui para agregar mesmo. E a gente está tendo, assim, aquele casamento, sabe? Muito bom. Muito legal, transformando muita coisa boa, né? Nós sempre. Arte e cultura é sempre isso também, né, Larissa? Nossa identidade traz isso, eu fico muito feliz. Eu também. Aprendo muito todos os dias Isso aqui, aí. né? Isso, A gente ficou sabendo de uma outra coisa, né, Glaucia? Verdade. Estamos... Tem um negócio aí com a Lei Alcir Pires. Parece que foi aprovado, né? Vamos saber um pouco mais. gente. Conta pra gente. E como eu falei para vocês, para mim falar dessa lei, eu tenho que voltar lá atrás. Sim. Né? Falei aqui a respeito da minha luta, né? Da poucas oportunidades no qual eu tive, e hoje eu tenho uma grande oportunidade, que foi ter sido aprovado nessa lei. Muito bom. Né? E quando eu falo da oportunidade, eu tenho que colocar várias pessoas. Um exemplo, tenho que colocar a Ascult, poxa, porque quando a Ascult chegou, a Ascult ia ter uma apresentação, aí, poxa, o Bulinho tá lá. Portanto, foi o que vocês falaram da Tina ter falado muito de mim aqui. E a Tina tá sempre levando o meu nome. Tem que falar muito da Tia Bel, com a Fanfar também. Minha primeira apresentação, no 7 de setembro, há 4 anos atrás, foi ela que me convidou, eu fui. Então, isso se tornou um currículo para mim conseguir ser aprovado nessa lei. E essa lei, ela veio e vai agregar muito as coisas que realmente a gente precisa. Com certeza. Né? Porque hoje eu conto com esses alunos e o projeto vai crescendo. Né? Meu celular não para de tocar. Poxa, eu quero levar minha filha, eu posso levar? Porque as pessoas vão pela capoeira e pela minha pessoa, porque eu sou muito conhecido. Né? E essa lei, após ser aprovado essa lei, eu coloquei na minha cabeça e falei assim, poxa, eu vou precisar disso, disso e disso. Porque futuramente eu vou ter isso, isso e isso. Legal. Em termos de aluno. E o que Né? é o seu projeto, então? Bom, o meu projeto me perguntaram assim, o que você pretende atingir com o seu projeto? Sim. E eu tenho que responder assim, eu não preciso atingir, porque eu atingi já, porque eu tenho um projeto plantado, tenho um projeto pronto. Que precisa de um Isso. sustento para funcionar. E o meu projeto, após ser aprovado, ele vai ser sustentado pela lei.
Com certeza. nas coisas que Importante. eu estava precisando, né? Para poder alavancar ele mais. Até porque gera gastos, né? Não, com certeza. É muito isso. difícil. A gente fala do cultural, do social, assim, gente, é muito importante, é muito bonito, mas assim, Verdade. tem gastos, gera Não, gastos. isso é. A gente precisa mesmo desse tipo de apoio, de incentivo. E eu até andei comentando com os meninos, falei assim, teve uma época no qual eu fiquei meio triste, e os meninos chegaram perto de mim, o que está acontecendo? Os meninos também percebem. Eu disse, não, poxa, porque tá assim, e tudo. Aí eu converso com eles, assim, os adultos, falo, poxa, eu tô pagando para dar aula de capoeira. Eu tô pagando para dar aula de capoeira porque eu tenho que viajar, eu tenho que pegar conhecimento, e tudo. E quando eu fui aprovado, foi uma alegria muito grande para mim. Com certeza. Porque, assim, é muito tempo, é muita história, é muito... Eu tô com... Posso falar a idade aqui? Pode, fica à vontade, ué. Eu tô com 4.3. Olha aí. Mas pra Olha vocês só, verem o tempo gente. de capoeira que eu tenho. Gente, eu acho que eu vou começar a fazer capoeira, hein? É fácil. 4.3 não parece 4.3? Não, lógico que não. E você diz 30 anos fazendo social, é isso mesmo? 30 anos. gente, olha só, quantos anos envolvidos. Verdade, Isso, é. verdade. Muito Então, para importante. você ver que eu acho assim, Deus, ele é justo. Com Ah, certeza. sem dúvidas. E quando alguém fala assim, poxa, mas você não tem ajuda, mas uma hora vai chegar. E chegou na hora certa. E você Mas passando dessa por tempo- tudo isso, Bulinho, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, você contando essa história, todas essas experiências que você teve nesses anos todos. Deixa uma Puxa. história para quem nos ouve nesse momento, nos assiste Poxa, pessoal, também. uma frase que eu escrevi na minha camisa. Sim. Na época, que fala-se assim, na vida há que se cuidar do broto, para que no futuro ele nos dê boa flor e bom fruto. E é isso que eu levo para os alunos, eu levo para os pais, né? Os pais são tantos elogios que eles dirigem a mim, porque eu até fico assim, chego em casa, assim, aí minha esposa fica falando comigo assim, mas é seus meninos, porque fala Sim. que os outros meninos lá é meus filhos, né? Fica Eu disse, não, mas orgulhosa não de é, você, né? porque eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E eu faço com carinho, com respeito aos alunos, tudo. Então isso é importante, não é para mim, é para a vida. Porque para os pais, que os pais, eu até falo muito, cobro eles, olha, vocês mandam o filho de vocês para capoeira, eles treinam, eles vão para casa, eu cobro para eles ir, eu cobro escola, eu cobro educação, respeito ao professor, isso tudo eu cobro. Mas se vocês não começarem a andar do meu lado, eu não consigo fazer Fazer tudo um trabalho em sozinho. casa Com também, certeza. né? Isso, Isso é é. muito importante. Porque eu falo, o aluno ele não vai para a escola para se educar, ele vai para a escola educado. Verdade, sem Então, sombra de dúvidas. Essa frase que eu falei aqui agora, isso é importante, porque a gente está lidando com o nosso futuro do Brasil, futuro, né, do mundo, quem sabe. Né? Verdade. Eu falo muito com os meninos a oportunidade de estudar, né? Cobro muito. Mas eu gosto de capoeira, mas vai ter um cursinho, eu não vou porque da capoeira. Não, vai pro curso. Tem que ir, né? Uma Isso. junção. Vai pro curso, Mas, Bulinho, olha, é uma satisfação enorme poder receber você aqui no programa. A gente fica muito feliz. É sempre um aprendizado novo, é sempre Sim, uma sim. alegria receber pessoas como você. A gente aprende muito em cada conversa dessa, né? É Verdade, um sem espaço de dúvidas. troca mesmo. E assim, você fala de todos esses anos trabalhando, a gente percebe que sim, foi algo muito bem construído. E assim, você está formando com certeza jovens, né, cientes, preparados para poder transformar mesmo a realidade do nosso país e do mundo, com certeza. Verdade, com certeza. A gente chega ao fim do nosso programa hoje muito Poxa feliz vida, também, né? sim, mas a gente queria poder continuar o assunto. Mas sabe como é que a gente pode fechar de maneira maravilhosa e o povo de casa vai gostar? Eu já até sei. Ih, tocando birimbau pra gente. Vamos lá! Gente, olha, a identidade das suas de hoje. Beijão, obrigado, até os próximos Bulinho. programas, tá? Valeu. Segue a gente no Instagram, @Identidade das Ruas. Beijão. Até a próxima. Fechando agora com o birimbau. Hoje vivemos aqui nessa terra, lutando pra sobreviver, num lugar onde poucos têm muito e muitos sem ter o que comer. Olhando isso eu fico triste e pergunto qual é a solução. Tô feliz por ter a capoeira como forma de emoção. Capoeira é uma arte e a arte é obra de Deus. Nessa terra eu não tenho muito, mas muito que tenho foi Deus quem me deu. Muito bom.
Obrigado, gente. Boa noite, tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu tava meio com frio na barriga, mas... Ah, que isso! Muito bom, muito bom. Você ouviu Podcast Identidade das Ruas. Arte, cultura e comunidade. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura.